Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias para uma leitura no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Os irmãos se lembram que nós não falamos segunda a Samuel, né? Ninguém esqueceu disso não, né? Segunda é quando é carta. Aqui é o segundo livro de Samuel. Capítulo 6 do segundo livro de Samuel. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. O título desta mensagem é A Glória do Senhor em sua casa. A glória do Senhor em sua casa. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra... Estou lendo no primeiro. Capítulo 6 também do primeiro livro de Samuel tem conexão com esse texto. Segundo livro, então, capítulo 6, versículo 1. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, com N maiúsculo, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se diante do Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se constritou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Amém. Há uma palavra de Deus, irmãos, nesse texto, e de forma muito específica. Eu gostaria de trazer esta palavra nesta noite para cada família que esteja aqui representada pelo menos por uma pessoa da família. E esta palavra, ela é também estendida para as famílias que estão conosco pela internet. Deus quer abençoar as famílias por meio da sua palavra. Esse é o plano de Deus. E Ele realmente abençoa ao máximo que Ele pode.
Não porque Deus tenha limitações para abençoar, mas porque existem limitações que são colocadas pela própria família. E daí Deus só pode abençoar até aquele limite. E nós precisamos, irmãos, aprender como afastar as limitações, os obstáculos que porventura existam, para que Deus nos abençoe sem limites, como é do seu caráter e como é a sua vontade, para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sem limites, para que as bênçãos do Senhor possam correr como um rio caudaloso. E esta palavra que eu quero trazer para os irmãos, ela é uma palavra assim de definição, porque sempre Deus nos coloca diante de escolhas, 2 caminhos, quente ou frio, luz ou trevas. Diante da presença de Deus e da palavra de Deus, ninguém consegue ficar neutro. Sempre que Deus nos fala, nós somos obrigados a fazer uma escolha, que pode ser aceitar ou rejeitar. Escolher a vida ou a morte, o bem ou o mal, a obediência ou a rebelião, a luz ou as trevas, a salvação ou a perdição. 2 caminhos, 2 portas. Não existe uma terceira opção, uma terceira porta, um terceiro caminho. Não há como não fazer uma escolha comprometedora. E nós, irmãos, sempre que estamos diante da palavra de Deus, tomamos uma decisão. Até quando a gente pensa que não tomou, tomou. Porque quando nós tomamos uma decisão expressa, seja ela porque nós decidimos por palavras, por uma expressão, por uma manifestação, ou uma decisão que nós tomamos lá no íntimo do nosso coração, lá no íntimo da nossa alma, é uma decisão válida. Mas pode ser que a nossa decisão seja tomada pela indecisão. A indecisão é uma decisão. Porque até mesmo o nosso silêncio, ou o adiamento a se decidir, é uma decisão. Quando a gente ouve a palavra de Deus e fala, olha, eu vou pensar, eu não vou decidir agora, eu não vou responder agora, mas eu vou pensar, vou deixar para mais tarde. Mais tarde eu decido. Ou seja, olha, nem pau e nem pedra, eu vou ficar em cima do muro. Eu não vou ser nem a favor e nem vou ser contra. Isso é uma decisão. É uma decisão. É impossível ficar neutro diante de Jesus e da sua palavra. Há uma lição básica para o ministério que Jesus falou em Mateus capítulo 12, versículo 30, onde ele foi, assim como ele sempre é, muito taxativo. O Senhor Jesus nunca falou para as pessoas falarem, não dá para decidir, porque nós não entendemos o que ele está dizendo. Para todos aqueles que tinham interesse em entender, a palavra de Jesus sempre foi absolutamente clara. Em Mateus capítulo 12, versículo 30, Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim.
e quem comigo não ajunta, espalha. Em Lucas capítulo 11, versículo 24, Jesus falou que não existe casa vazia. Não existe coração vazio. Ou a pessoa é de Jesus, ou ela é do demônio. É uma palavra difícil isso. Porque nós temos amigos, temos parentes, e não gostamos que fale isso para os nossos amigos e para os nossos parentes. Mas ou a pessoa é discípulo de Jesus, comprometida com Jesus, comprometida com o seu reino, comprometida com a sua palavra, ou ela é inimiga de Jesus. Não há meio termo, ou é quente ou é frio. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, Jesus falou: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Agora, irmãos, os dias que nós estamos vivendo são dias de tolerância espiritual, são dias em que é muito chato não ser uma pessoa politicamente correta, é que não apenas que respeita, mas que aceita a diversidade. É chato. Há um espírito eclético, um espírito ecumênico. Então, não importa muito para a maioria das pessoas se alguém está pregando certo ou pregando errado. Ah, está falando de Jesus? Tá. Ah, então, ele é do bem. Eu vou dizer para os irmãos que esse modo de pensar, ele é muito incentivado pelo espírito do anticristo. Porque o espírito do anticristo, ele opera aqui na terra, e ele tem como porta-vozes os filhos da desobediência. E esse espírito do erro, ele tem invadido muitas igrejas. Igrejas, notadamente, que misturam manifestações pentecostais com manifestações espíritas. Manifestações pentecostais com manifestações espíritas. É um pacote que cabe tudo. Cabe as crenças e superstições e até rituais do catolicismo romano, do espiritismo eletizado, que é o espiritismo europeu, o kardecismo, e também do baixo espiritismo, que são os cultos afros, que nós conhecemos como Umbanda, Candomblé, Xangô, e tudo isso misturado ainda com alguma coisa nativa nossa, que é a pagelança indígena. Isso é uma coisa muito séria, irmãos. E ainda acrescentam os rituais das religiões orientais em busca da paz interior, com adivinhações, mantras, rosas ungidas, sal grosso, objetos ungidos, enfim, é uma lista muito grande. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, já naquela época, ele analisou isso, e ele disse o seguinte: porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus, e na presença do próprio Deus, que em Cristo falamos. Amém. Então, meus amados irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado em ir a algum lugar onde se fala algo da Bíblia, mas depois você tem que fazer algum ritual, você tem que pisar em algum lugar, você tem que fazer algum gesto para que você possa passar
por um descarrego ou comprar uma série de patuás para poder as coisas darem certas. Eu acredito que todos nós vemos isso tantas e tantas vezes. É preciso um galinho de arruda, é preciso utilizar um pouquinho de terra trazida de Israel, alguns mililitros de água do Rio Jordão. Os pedidos de oração devem ser queimados em um monte, ou no Monte Sinai, e do contrário, a pessoa não será abençoada. O que significa isso? Significa relegar o sacrifício de Cristo para um segundo plano. E mais, afirmam que é preciso quebrar maldições da família, que é preciso fazer libertações intermináveis. E vou falar assim, irmãos, não são poucos os crentes que estão buscando esse tipo de heresias para poder se livrar das maldições dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Ah, minha bisavó foi prostituta. Ah, então eu preciso quebrar essa maldição, senão minha filha vai ser prostituta. É uma mensagem do espírito do erro que opera por meio dos filhos da desobediência. Ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Não importa que a mãe tenha sido prostituta, a avó tenha sido prostituta, a bisavó tenha sido prostituta. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. São práticas, irmãos e irmãs, contrárias à doutrina de Cristo, contrárias ao poder do sangue de Jesus. A Bíblia diz que quando alguém nasce de novo, ele é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Diante disso tudo, você tem que aprender a proteger a sua família contra estas e outras astutas ciladas do maligno. A Bíblia diz em Cantares capítulo 2, versículo 15: apanhai-me as raposas, e apanhai-me também as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. A sua família é uma vinha. A sua família é um jardim. E não é um jardim qualquer. É um jardim fechado. É um jardim lacrado. E você tem que proteger a sua família, não importa se você é pai, ou mãe, ou filho, ou avô. Você tem que proteger a sua família das grandes raposas e também das pequenas raposas. Senão, essas raposas que fazem mal às vinhas, porque as vinhas estão em flor, elas vão adentrar ao seu jardim e vão fazer mal às vinhas que estão em flor. E se as flores forem danificadas, os irmãos sabem que não haverá fruto. Não haverá fruto. No mesmo livro de Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 6, há uma expressão muito triste. Toda a palavra de Deus é abençoada, mas tem palavras da Bíblia que são palavras tristes. E essa aqui, em Cantares capítulo 1, versículo 6, fala de alguém que não cuidou da sua própria vinha, que não cuidou do seu próprio jardim. E ela diz: não repareis em eu ser morena, porque o sol crestou-me a tez, o sol deixou a minha pele escura. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim e me puseram por guarda de vinhas.
E aqui vem a palavra triste. A minha vinha, porém, não guardei. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós estejamos aptos para proteger as nossas casas, as nossas famílias, com as armas poderosas que Deus nos dá, que são armas suficientes para destruir tudo quanto se levante contra a palavra de Deus, o conhecimento de Cristo. Agora, meus amados irmãos, as coisas não acontecem automaticamente. Tudo quanto é necessário da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo já está pronto, já está realizado. A obra foi perfeita, completa, acabada, plena. Porém, tem a parte que cabe a cada um de nós. E para isso, nós temos que preparar as nossas casas, as nossas famílias, para receber a glória do Senhor. E não apenas preparar a nossa casa para receber a glória do Senhor, mas manter as nossas casas em condições de receber a glória do Senhor. Porque a glória do Senhor pode chegar de surpresa. A glória do Senhor pode chegar na sua casa no momento em que você não espera. E essa parte de preparar a nossa casa para receber a glória do Senhor, essa parte cabe a cada um de nós. Não espere que um anjo vai chegar na sua casa para preparar a sua casa para receber a glória do Senhor. Essa é uma tarefa que nós vamos ter que encarar, vamos ter que enfrentar, vamos ter que resolver, vamos ter que tomar atitudes para que a nossa casa esteja preparada, pronta, apta para receber a glória do Senhor. Aleluia. Você tem que preparar a sua casa para receber a glória de Deus. Agora, tudo o que nós precisamos fazer, todos os passos que nós precisamos dar, para que a nossa casa esteja preparada, para que as nossas famílias estejam preparadas para receber a glória de Deus, tudo isso é revelado pelo Espírito Santo e pelas Escrituras. Ninguém precisa reinventar nada. Ninguém precisa inventar nem reinventar. Não precisamos reinventar alguma coisa. Está tudo aqui na palavra de Deus. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo está nos preparando para que as nossas casas se tornem lugares onde a glória de Deus se manifeste, onde os grandes milagres de Deus podem acontecer, onde anjos de Deus possam descer, estar ali e subir e voltar, onde o Espírito Santo goste de estar. Aleluia. Porque ter a glória de Deus é um direito do crente. Jesus falou: Pai, a glória que tu me deste, eu dei para eles. Você precisa ter esta parte da glória de Deus. Se você olhar na sua casa, ao seu redor, e não identificar, aqui está a
parte da glória de Deus, alguma coisa está faltando, porque Jesus disse: Pai, a glória que tu me deste, eu dei para eles. Aleluia. Jesus tem muito prazer em compartilhar a glória que ele recebeu do Pai com você e comigo. E hoje, irmãos, nesse texto que nós lemos, nós temos como símbolo da glória de Deus a arca do Senhor. A arca era uma caixa de madeira, vamos falar, um baú de madeira, uma madeira especial chamada acácia. E essa madeira era revestida de ouro puro, por dentro e por fora. Você não via madeira, porque ela era toda revestida de ouro puro. Todas as especificações para construir essa arca foram dadas pelo próprio Deus. Os detalhes, as medidas, Deus deu a Moisés. E aquela arca era muito importante porque ela representava a presença de Deus, a glória de Deus, a Shekinah de Deus se manifestava ali. Nós não vamos ler os detalhes, mas os irmãos depois poderão ler em Êxodo capítulo 25 e também em Êxodo capítulo 37, os irmãos que estão anotando, anotem detalhes da arca em Êxodo capítulo 25 e também em Êxodo capítulo 37, que era a arca da aliança, ou arca do concerto, a arca da presença de Deus. É muito lindo. Era muito linda esse objeto, essa arca. E essa arca, irmãos, ela ficava dentro do tabernáculo e foi um instrumento que dirigiu o povo de Israel durante toda a trajetória no Êxodo, quando eles saíram do Egito e foram para a terra prometida. De acordo com Êxodo capítulo 40, versículo 37, quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel passavam a caminhar. Se a nuvem não se levantasse, eles ficavam onde estavam. Eles não caminhavam até que a nuvem se levantava. Josué capítulo 3, só para lembrar os irmãos da importância da arca, o povo precisava atravessar o rio Jordão e não tinha ponte e nem balsas para que eles atravessassem ou barcos. E então, os sacerdotes que carregavam a arca marcharam com a arca no ombro. E quando eles colocaram o pé, ou os pés, nas águas do rio Jordão, o rio se dividiu em duas partes. Dentro da arca tinham 3 coisas. As 2 tábuas contendo os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 25, versículo 16. Um pote de ouro contendo 3,5 litros do maná que eles receberam no deserto. Êxodo capítulo 16, versículo 32 e 33. E a terceira coisa era a vara de Arão, da qual saíram brotos. E numa noite, da vara nasceram os brotos. Houve o nascimento de flores e de frutos maduros em uma única noite. Era o sinal da escolha de Deus por Arão para o sacerdócio. Os irmãos que estão anotando, isso está em Números, capítulo 17, versículos 7 e 8, e também em Hebreus, capítulo 9,
A arca era uma coisa maravilhosa para aquele povo. E a arca, ela representa Jesus para nós hoje, essa pessoa maravilhosa. Agora, a arca, irmãos, ela trazia bênçãos e trazia maldições. Os israelitas levavam a arca nas batalhas. E a arca na batalha significava a presença de Deus, a presença do Senhor dos exércitos com eles. Porém, em uma dessas batalhas, a arca foi capturada pelos filisteus. Os irmãos podem anotar que esse relato está no primeiro livro de Samuel, do capítulo 4 em diante. Esta passagem de 1 Samuel, capítulo 4, é também uma passagem um pouco triste. E ela nos ensina que quando a glória de Deus é retirada de uma casa, de uma família, passam a acontecer calamidades no meio da família. Eli era o sacerdote que estava de posse da arca, e ele tinha 2 filhos. Deus já havia advertido Eli que ele não podia deixar que os filhos fizessem o que bem entendessem. Eli já estava com 98 anos de idade. Ele já não enxergava mais, talvez estivesse com a catarata muito adiantada. E os filhos de Eli haviam ido para a batalha levando a arca. O problema dos filhos de Eli é que eles não respeitavam a casa de Deus e os assuntos relacionados com o reino de Deus. E Eli, ele estava sentado em uma cadeira, quem sabe ali, meditando, pensando, pedindo a Deus que ajudasse os soldados que estavam naquela guerra, quando de repente chega um mensageiro e diz: os seus 2 filhos foram mortos na batalha e a arca foi capturada pelos inimigos. A Bíblia diz que ele tomou um susto tão grande que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A mulher de um dos filhos de Eli, ela estava grávida, e ela, ouvindo que o seu marido morrera, que o seu cunhado morrera, e que a arca do Senhor fora capturada, e vendo também que o seu sogro morrera, ela teve um adiantamento do parto. Ela começou a sentir dores e contrações, e ela se encurvou, e ela deu à luz, mas também morreu logo depois de dar à luz a um bebê. No primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 20, diz que ao mesmo tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, porque tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido, e disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. E as pessoas levaram a arca, porém, para elas, a arca não foi bênção, a arca foi maldição. Todos os homens daquela localidade para onde a arca fora levada começaram a ter hemorroidas. Desde as crianças até os velhos, todos ficaram com hemorroidas. Eles não tinham conexão com Deus
para terem a arca perto deles. Houve então, irmãos, essa epidemia de hemorroidas. E eles decidiram se livrar da arca. Era aquele capítulo 6 que nós começamos a ler no primeiro livro de Samuel. Então a arca foi para a casa de um homem chamado Abinadab. Aí nós já estamos mais ou menos no capítulo 7 do primeiro livro de Samuel. E o tempo passou, irmãos. Samuel liderou Israel como profeta, como juiz. Daí o povo pediu um rei. Saul foi escolhido rei de Israel. Saul governou Israel por aproximadamente 40 anos e não foi buscar a arca. A arca permaneceu com aquela mesma família e o tempo passou. Já estamos agora no reinado de Davi. No capítulo que nós lemos, capítulo 6 do segundo livro de Samuel, quando Davi reuniu as pessoas mais importantes de Israel para que pudessem buscar a arca do Senhor. Aproximadamente 30.000 pessoas, ou número superior a 30.000 pessoas, foram buscar a arca do Senhor na casa de Abinadab. Porém, quando eles chegaram na casa de Abinadab para levar a arca, eles utilizaram-se de uma forma errônea. Porque a arca do Senhor devia ser levada nos ombros. A arca do Senhor não era para ser transportada em carros, em cavalos, no lombo de cavalos ou de bois, ou em carroças. Mas eles, por não terem assim muita intimidade com a arca, fazia muito tempo que a arca estava distante, eles colocaram essa arca em uma carroça, que era transportada nessa carroça por bois. Em um determinado momento, os bois tropeçaram e a arca ia caindo. E um homem chamado Uzá, que era filho de Abinadab, ele estendeu a mão para tocar na arca e ele foi fulminado. As suas entranhas se derramaram e ele morreu ali imediatamente. Então o rei Davi parou, aquelas pessoas ficaram amedrontadas com aquilo que tinha ocorrido, e Davi disse uma frase, que é uma frase que nós precisamos repetir todos os dias de nossas vidas. Como trarei a mim a arca do Senhor? Como é que eu vou levar para minha casa, para o meu ambiente, a arca do Senhor? Ou em outras palavras, traduzindo, como trarei a mim a presença do Senhor? Uzá morreu imediatamente. Antes de Uzá, por volta de 50 a 60 mil pessoas já haviam também morrido por causa da arca do Senhor. Porque a arca do Senhor foi colocada em um determinado lugar. E todas as pessoas curiosas que foram olhar dentro da arca do Senhor, de 50 a 60 mil pessoas curiosas, morreram instantaneamente. A arca representava a glória de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus. E o poder de Deus não diminui com o tempo. Já haviam se passado muitos anos. Porém, no momento que este homem Uzá tocou na arca de Deus,
A unção foi tanta, porque ele não estava habilitado a tocar na arca de Deus. Ele não tinha as qualificações necessárias. Deus havia provido uma tribo para que pudesse tratar dos assuntos ligados ao sacerdócio. E agora, irmãos, Davi ficou assustado, as pessoas ficaram assustadas, e Davi resolveu parar aquele cortejo ali mesmo e procurar então um lugar onde a arca pudesse ficar, até que eles resolvessem uma melhor maneira para levar a arca do Senhor. Aleluia. E havia uma casa à beira da estrada. A casa desse homem chamado Obed-Edom. E alguém bate lá na porta da casa de Obed-Edom. Não sabemos o que Obed-Edom estava fazendo. Mas quando ele abre a porta, quem está ali, irmãos? O próprio rei em pessoa. Os sacerdotes, os levitas, aquela grande multidão, e uma carroça com a arca do Senhor, e quem sabe atrás dessa carroça, outra carroça, carregando o corpo de Uzá. E batem na porta de Obed-Edom e dizem: nós tivemos um problema, estamos levando a arca do Senhor para Jerusalém, a cidade de Davi. A nossa intenção era levar a arca do Senhor, mas tivemos um problema, porque o nosso amigo Uzá foi segurar a arca para que ela não caísse, e ele acabou morrendo instantaneamente. Você poderia nos fazer o favor de ficar com a arca na sua casa? Talvez você possa deixar aqui na sua sala, até que nós possamos estudar o melhor meio para transportar a arca. Você aceita ficar com a arca na sua casa? A Bíblia nos diz que Obed-Edom abriu a sua casa para a arca de Deus. E o texto que nós lemos, segundo Samuel capítulo 6, no versículo 11, diz: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. Quem era Obed-Edom, irmãos? A Bíblia fala que ele morava à beira da estrada onde levavam a arca para Jerusalém. Mas quem era realmente esse homem? Obed-Edom. Obed significa servo ou escravo. Edom traz a indicação de um ramo familiar, que ele era descendente dos edomitas, que eram descendentes de Esaú, e era um povo inimigo de Israel. A Bíblia diz que ele era geteu, ele era de Gate, a terra dos maiores, de um dos maiores inimigos de Israel, que nós temos conhecimento na história, que foi Golias. Golias era de Gate. Então
estamos falando de alguém que seria uma pessoa rejeitada pela sociedade israelita daquela época, desprezados por todos. Naturalmente, quando nós olhamos a biografia de pessoas dessa natureza, vamos encontrar pessoas que não tinham a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus dizia que as mulheres iam gerar muitos filhos, não seriam estéreis. A bênção de Deus para o povo de Israel dizia que as suas crias paririam gêmeos. E ele era de uma linhagem fora da bênção de Deus. Não é uma coisa séria? Descendente dos inimigos de Israel, natural da cidade de Golias. Mas naturalmente, como aquela mulher prostituta, Raabe, nós vamos encontrar alguém aqui que orava buscando o verdadeiro Deus. E todos aqueles que buscarem o Senhor, todos aqueles que caminharem em direção a Deus, o encontrarão. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. De repente, a arca chega para ficar na casa de Obed-Edom. E essa é a primeira lição que nós podemos tirar nesta noite. Uma lição muito importante, que é: esteja preparado para receber a glória de Deus em sua casa. Esteja preparado para receber a glória de Deus em sua casa. Aleluia! Talvez você tenha vindo a esta reunião em uma quinta-feira, cansado, sem jantar. Talvez você esteja cansado aí na sua casa, participando deste culto pela internet. E esta noite é uma noite em que você pode receber a glória de Deus na sua casa. Sua casa precisa estar preparada. A sua família precisa estar preparada. A sua casa não pode ser uma casa espiritualmente poluída, emocionalmente poluída. A sua casa, a minha casa, devem ser casas que podem, a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, receber a arca do Senhor, receber a glória de Deus. Porque existem casas que só podem receber a glória de Deus se for com hora marcada. Se não for com hora marcada, quem for levar a glória de Deus lá vai se surpreender, porque a casa não está em condições de receber a glória de Deus, por causa da amargura, por causa das brigas, por causa dos gritos, por causa do ciúme, por causa dos palavrões, por causa da blasfêmia, por causa da malícia. E o apóstolo São Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 31, diz: tirem isso da casa de vocês, tirem isso do meio de vocês. Você precisa, e eu também preciso, manter a minha casa em condições favoráveis para receber a glória de Deus. Porque a glória de Deus vai chegar em um momento que você não espera. Você vai ser surpreendido
com a glória de Deus chegando à sua casa. Assim como esse homem, Obed-edom, foi surpreendido. Eu acredito que ele jamais pensara em receber na sua casa o próprio rei Davi. Receber o rei Davi, receber os sacerdotes, as autoridades, os mais importantes, os estudiosos dos oráculos de Deus, receber os levitas e receber aquela grande multidão. E o que é mais importante, ficar com a arca de Deus na casa dele. Mas, irmãos, as autoridades de Israel levaram a arca do Senhor para que a arca do Senhor ficasse por algum tempo na casa de Obed-edom. E pode ser, repito, que você seja surpreendido para receber a glória de Deus na sua casa, para receber a glória de Deus no seu trabalho, para receber a glória de Deus na sessão que você trabalha, receber a glória de Deus nos seus negócios, nos seus relacionamentos, enfim, em todas as áreas da sua vida. Nós precisamos estar preparados para que quando as águas sejam agitadas, para que quando houver a realização de grandes milagres de Deus, esses grandes milagres possam ser realizados. Aleluia. Aleluia. Precisamos estar preparados. Muitas pessoas deixam passar o tempo da visitação. Deus foi lá. A arca chegou. Mas ele não viu, ele não percebeu, ele não entendeu que era a visitação de Deus. Aquele momento, aquele tempo, fora a visitação de Deus. Já que nós falamos de versículos tristes, um outro versículo muito triste na Bíblia que diz: o verão passou, a colheita findou, e nós não estamos salvos. Não vamos deixar que isso aconteça, irmãos. Vamos pedir: Senhor, abre os meus olhos, dá-me sensibilidade espiritual, para que eu possa conhecer o momento da visitação. Jesus chorou porque as pessoas não entenderam que aquele era o momento da visitação, era o momento dos milagres, e o tempo passou. Aleluia. Agora, irmãos, os irmãos se lembram que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aqui nesta palavra diz que Davi entendeu que ele necessitava da presença de Deus, que aquele era o tempo para buscar a arca de Deus. Aleluia. Davi, irmãos, ele acabara de receber a coroa como rei de Israel e de Judá. Já se passara 32 anos de espera, desde Saul, a palavra de Saul, quando Saul disse: aquele que vencer esse gigante. 32 anos. E Davi muitas vezes dormindo no deserto, em covas. 32 anos. Agora, por fim, ele é o rei, como o Senhor dissera, e rei sobre Israel e sobre Judá. E o Senhor lhe havia dado a promessa, e havia lhe dado a graça, para que ele conquistasse Jerusalém, expulsasse dali os jebuseus. Porque quando um servo de Deus toma posse de um ambiente, tudo quanto possa ser inimigo de Deus foge dali. A Bíblia diz que foge por 7 caminhos. Não tenha medo.
Aleluia. Glória a Deus. E Davi chama então Jerusalém, a sua cidade. E ele estava ali, morando ali, vivendo ali, governando dali. Mas ele disse: eu preciso mais. Não será completa a minha vitória se eu não tiver a presença de Deus aqui comigo. Nem o sucesso será completo se a presença de Deus não estiver ali. É melhor ser paralítico, doente, pobre e ter a presença de Deus, do que ser rico, saudável, gordo e não ter a presença de Deus. Aleluia. Então, irmãos, Davi, ele decidiu buscar a arca do concerto, a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Saul foi rei durante 40 anos, mas ele nunca se preocupou em trazer a arca. Saul estava satisfeito em governar, e a arca ficava longe. Quando precisava, vamos lá pegar a arca. Era uma espécie de arma secreta. Quando ele estava rodeado de inimigos, sim, vamos buscar a arma secreta. Vamos buscar aquela caixa mágica, porque onde aquela caixa mágica estiver, boas coisas vão acontecer. Nós vamos vencer os nossos inimigos com aquela caixa mágica. Há muita gente no povo de Deus que tem essa mentalidade. Se você buscar a Deus somente quando está em apuros, você está numa rota tortuosa. É muito interessante que Deus não negou a presença dele naqueles momentos difíceis. Deus os acompanhou na maioria das batalhas. Na grande maioria dos casos, a presença de Deus esteve ali, livrou-lhes, deu vitórias. Assim como Deus nos livra quando nós estamos em apuros, quando nós estamos com problemas. Porém, Deus quer algo mais de estar conosco quando nós estamos com problemas, quando nós estamos com doenças. Aleluia. Porque o valor da arca, irmãos, não estava em toda aquela beleza, mas estava na presença de Deus. O que fazia aquela caixa algo especial era a convicção de que a glória do Senhor estava sobre aquela caixa. Mas se a glória de Deus fosse retirada da arca, o que teria ali seria apenas uma caixa. E lamentavelmente foi isso que aconteceu. Já falei para os irmãos no início que chegou um momento que, em razão do comportamento dos filhos de Eli, e em razão da negligência de Eli como pai, da negligência de Eli como sacerdote, mor na casa de Deus, por causa disso Deus falou: eu já vou. E Deus deixou que eles fossem para a guerra, e eles marcharam com aquela caixa, e como nós já falamos, foi triste o que aconteceu. E os filisteus descobriram em pouco tempo que eles estavam com a caixa, porém Deus não estava mais com eles. Os irmãos se lembram daqueles rapazes, filhos de Seva, que foram expulsar demônios em nome do Deus do Senhor que Paulo pregava? E os demônios falaram: nós conhecemos Paulo, conhecemos o Senhor de Paulo, e vocês quem são? E deram com força, pegaram, arrancaram a roupa deles, rasgaram, e eles tiveram que fugir pelados. Irmãos, sem a presença do Senhor, a
religião fica difícil. A religião fica difícil. O mais importante é a presença do Senhor. Se nós temos que nos preocupar com algo na nossa casa, nós precisamos nos preocupar em preparar um ambiente onde a glória do Senhor possa se manifestar. Eu formulei aqui algumas perguntas para diagnóstico. A primeira delas: o Espírito Santo se sentirá bem vindo em minha casa? O ambiente está preparado? O ambiente está purificado de iras, de ciúmes, de invejas, de gritarias, de palavrões, de desavenças? Como o Espírito Santo se sente morando em meu coração e indo comigo aos lugares onde eu vou, ouvindo todas as minhas palavras, ouvindo os meus comentários, ouvindo e olhando as coisas que eu ouço e olho? Uma outra pergunta: o Senhor Jesus se assentaria ao meu lado para assistir os filmes que eu assisto? Ele gosta dos mesmos filmes que eu vejo? O Espírito Santo entraria comigo no cinema para ver os mesmos filmes que eu vejo? São perguntas que nos ajudam. Se você quer se preocupar com algo, preocupe-se em agradar a presença do Senhor. E era isso que Davi queria. Davi sabia que, agradando o Senhor, ele satisfaz os desejos, evidentemente legítimos e santos, de nossos corações. E Davi queria a presença de Deus ali onde ele governara. Então, trouxeram-lhe a arca de Deus para a casa de Obed-edom. Certamente, irmãos, com todo aquele passado familiar de Obed-edom, havia algo no coração de Obed-edom que agradava a Deus. Eu fiquei pensando, quando estava vindo pelo caminho aqui de São Paulo para cá, como Obed-edom e a sua família se sentiram naquela noite. Eu acredito que eles não dormiram, olhando a arca, admirando a arca. Teve dias que nós saímos daqui assim, tão entusiasmados com o culto, que a gente não conseguia dormir, não consegue dormir, tão entusiasmado com a presença de Deus. E Obed-edom, irmãos, com essa arca tão gloriosa na sua casa, eu acredito que eles não dormiram aquela noite, olhando a arca, admirando a arca. E a Bíblia diz que nos 3 meses seguintes, a arca de Deus esteve na sua casa. E o Espírito de Deus se sentiu muito confortável, muito bem-vindo ali na casa de Obed-edom. Podemos dizer que o Espírito de Deus se sentiu em casa. E o versículo 11 diz que o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. E no versículo 12 diz: abençoou o Senhor Deus a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. Pode ter sido com saúde, com sabedoria, com mais filhos, com inteligência, com prosperidade material, com revelações
acerca do futuro. O que é certo é que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha por amor da arca de Deus. Eu creio que o desejo do Espírito Santo é que você compreenda isso nesta noite. E nesta noite você decida a fazer o que tiver que ser feito, para que a sua casa seja uma casa preparada para que se leve a arca de Deus, a presença de Deus. Porque Ele deseja abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar a sua economia, abençoar tudo o que você tem. Porque na vida de Obed-edom não houve nada que não tivesse sido abençoado. Eu acredito que a presença da arca na casa de Obed-edom mudou a rotina da família de Obed-edom para sempre. A arca estava lá. Acho que ninguém passava correndo perto da arca. Acho que ninguém virava as costas para a arca. Acho que quando as pessoas olhavam para a arca, o coração batia forte. Ninguém, durante esses 3 meses, na casa de Obed-edom, se acostumou com a arca como um objeto comum. A arca era uma novidade. Nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus na nossa casa, na nossa vida. A presença de Deus deve ser sempre algo novo para nós. Deve ser algo a ser sempre celebrado. Aleluia. A arca estava na casa de Obed-edom. Era a presença de Deus. Era a glória do Senhor ali na casa de Obed-edom. Os irmãos se lembram de Jó? Jó, ele era um pai de família. E ele era um bom pai. A Bíblia diz que ele se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios a Deus. Não é que ele ouviu, não é que alguém falou, que os seus filhos falaram ou fizeram alguma coisa que pudesse ofender o Altíssimo. Ele oferecia sacrifício a Deus pelos seus filhos, porque ele pensava, talvez os meus filhos nesta festa, brincando uns com os outros, talvez eles possam ter se excedido e possam ter feito alguma brincadeira que ofendeu o Altíssimo. Então ele se levantava de madrugada e ia oferecer sacrifício a Deus. Você que é pai, você que é mãe, você tem que fazer isso por cada um dos seus filhos. Você tem que ser um intercessor. Não espere que o seu filho, que a sua filha vá lhe pedir ajuda. Tome a iniciativa de orar pelos seus filhos, de ajudar os seus filhos. Oh, bendito seja o Senhor para sempre. A presença do Senhor, irmãos, ela é como uma radioatividade que passa da sala para a cozinha, para o quarto, para o banheiro, atinge as paredes, ultrapassa as paredes, atinge a alimentação, e não há nada que possa deter a glória de Deus. Porque numa casa onde a glória de Deus está, onde a glória de Deus reside, onde a glória de Deus dali não se vai, tudo que está naquela casa é abençoado. E como se não fosse suficiente, a glória de Deus não respeita as paredes da casa, porque ela começa a atingir as casas dos vizinhos, e logo atinge toda a quadra, todo o bairro, e de repente toda a cidade começa a sentir algo diferente, porque está contagiada
pela presença da glória de Deus. As pessoas não vão saber o que está acontecendo, mas está acontecendo. É a glória de Deus, é a Shekinah de Deus. Nós temos que buscar a glória de Deus, irmãos, com essa intensidade. E a glória de Deus começa a mudar todas as coisas, abençoar tudo, abençoar as finanças, abençoar os relacionamentos, abençoar a economia, abençoar a ética, o respeito, a maneira como as pessoas se comunicam. Enfim, a glória de Deus, ela expande todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Deus está procurando casas que possam receber a sua glória. Famílias que possam receber a sua glória. Aleluia. E agora, irmãos, nós vimos que o rei, ele queria levar a glória de Deus para o centro do seu governo, porque ele queria um governo abençoado. Aleluia. E nós vemos que as coisas aconteceram. Aleluia. Agora tem algo, irmãos, que para mim foi assim muito admirável. Depois de Obed-Edom experimentar a presença do Senhor, a glória do Senhor na sua casa, ele nunca mais quis ficar longe da glória de Deus, porque 3 meses depois vieram para levar a arca agora da maneira certa. E daí, irmãos, tem uma sucessão de coisas que eu quero chamar a atenção dos irmãos para elas. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 17 e 18, nós vemos que Obed-Edom, ele se tornou um porteiro no santuário do Senhor. Ele foi tão abençoado com a arca. Ele amava tanto a arca. Ele queria tanto ficar perto da glória do Senhor, que ele pediu ao rei Davi que deixasse ele ficar perto da arca. Então, ele era um porteiro ali no templo, ainda que pelas frestas das portas ele pudesse contemplar a presença de Deus, porque ele chegava ali às 8 horas da manhã e saía às 18 horas, quando ele batia novamente o ponto. Então ele tinha o privilégio de ficar ali como porteiro, perto da arca. Em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 19 a 21, nós vamos novamente encontrar Obed-Edom, agora sabe onde? Entre os músicos que tocavam na casa do Senhor. Agora ele era músico na casa do Senhor e ele tocava a sua harpa. Eu creio que pelo esforço, talvez Davi ficou impressionado e falou: eu vou dar umas aulas de harpa para ele. Talvez Davi tenha sido seu próprio professor. Isso não está na Bíblia, é apenas uma conjectura. Agora em 1 Crônicas capítulo 15 e versículo 24, mais uma vez Obed-Edom é visto. Só que agora não era mais como músico. Agora ele era guardião da arca do Senhor. Agora ele estava todo o tempo olhando para a arca, cuidando da arca. Agora, em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 4 e 5, Davi escolheu alguns ministros para incentivarem, eles incentivavam as pessoas
para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel, e levarem todos os presentes a adorar ao Senhor. E entre os ministros que desenvolviam essa atividade, figura Obed-edom, que deixou de ser o guardião da arca, ou seja, um porteiro daquele ambiente da arca, e ele passou a exercer esse ministério liderado por Asaf. Adiante, em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 37 e 38, Obed-edom, que era liderado por Asaf, ele deixa de ser um ministro de adoração para incentivar as pessoas a se recordarem e a louvarem e a celebrarem ao Senhor, e ele passa a ser um líder de 68 porteiros. Oh, glória a Deus! Como é maravilhoso levar a presença de Deus para casa. Não há limites, irmãos, para aqueles que estão conectados com a glória de Deus. A Bíblia diz que eles vão crescendo de força em força e de glória em glória. E agora, no segundo livro das Crônicas, capítulo 25 e versículo 24, informa que esse homem, Obed-edom, sabe o que ele se torna agora? Ele se torna o tesoureiro de todo o ouro e de toda a prata que pertenciam ao santuário. Existiam muitas pessoas, mas ele foi o escolhido para controlar todo o tesouro, todo o ouro e toda a prata na casa do Senhor. Alguns estudiosos, com números que existem na Bíblia, calculam que estava sobre a responsabilidade de Obed-edom algo que chegaria hoje a 3 bilhões de dólares. Agora, como foi que tudo isso começou? Tudo isso começou quando ele estava com a sua casa preparada para receber a arca do Senhor. As coisas não começaram quando ele recebeu a arca. As coisas começaram quando ele estava com a sua casa preparada para receber a arca do Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus abençoou a sua descendência. Deus abençoou os seus filhos. Deus abençoou os seus netos. A Bíblia diz que os filhos dele foram homens de autoridade, foram homens de confiança, foram homens de governo, foram homens esforçados, homens valorosos, homens inteligentes, homens preparados para todo serviço. E tudo isso começou com alguém que preparou a sua casa para receber a glória do Senhor, a arca do Senhor. Veja a lista dos filhos de Obed-edom no primeiro livro das Crônicas, capítulo 26, do versículo 4 ao versículo 8. Foram estes os filhos de Obed-edom. 2 pontos. Semaías, o primeiro. Semaías significa ouvido por Jeová. Josadabe, o segundo. Josadabe significa Jeová quem me deu. Joá, o terceiro. Joá significa Jeová é meu irmão. Sacar, o quarto. Natanael, o quinto, que significa meu amigo é Deus. Amiel, o sexto, que significa existe recompensa. E Issacar, o sétimo, que significa portador de salário. E
Euletai, o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-Edom. Seu filho Semaías também teve filhos que foram líderes na família do seu pai, pois eram homens capazes. Versículo 7. Foram esses os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed, Elzadab. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-Edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-Edom. E tudo isso começou porque ele preparou a sua casa para receber a glória de Deus. Ele não sabia que ele seria surpreendido recebendo a glória de Deus, mas ele preparou a sua casa e a glória de Deus adentrou na sua casa por 3 meses apenas. E tudo começou a fluir. Você precisa preparar a sua família, a sua casa, abrir mais espaços para a glória de Deus na sua casa. Nós já estamos nos despedindo daqui a pouco com a bênção apostólica. Mas vamos voltar para as nossas casas nesta noite, primeiro com a convicção de que o Espírito Santo pode nos acompanhar até a nossa casa, pode nos acompanhar até o nosso trabalho. Eu não sei a sua realidade, mas eu sei que se o Espírito Santo morar na sua casa, se houver ambientes para a manifestação da glória de Deus, se não houver atitudes incompatíveis, palavras incompatíveis, gestos incompatíveis, decisões incompatíveis, coisas sobrenaturais começarão a acontecer na sua casa. Aleluia. Você pode preparar a sua casa para receber a arca de Deus, para receber a glória de Deus. Aleluia. Você pode tornar a sua casa um lugar de reverência para receber a arca de Deus. Abra sua casa. Prepare o seu apartamento. Deus quer se manifestar. Deus quer realizar algo. Agora, apanhe as raposas, apanhe as raposinhas, faça da sua casa um jardim fechado. Talvez você perca alguns amigos. Eu até falei para uma pessoa hoje, é possível perder alguns amigos. Alguns amigos que gostam de falar algum tipo de palavrão na sua casa, porque já faz parte do seu vocabulário. Talvez alguém vai se assustar, porque até então a pessoa ligava a televisão e assistia o que queria. E agora você vai falar, não, na minha casa isso não. Eu não quero manifestação de demônios na minha casa, nem física e nem virtual. Eu não quero vampirismo na minha casa. A minha casa é um lugar de santidade. É na minha casa que está o quarto secreto, que eu fecho a porta e falo com Deus, e Deus fala comigo. Então, eu não posso ter isso na minha casa. Eu vou confessar um segredo para os irmãos. Eu sou filho único. E minha mãe tinha muita vontade de ter uma menina. Assim como o Marcos, né? Vontade de ter uma menina. E minha mãe até várias vezes, pelo menos umas 3 vezes, ensaiou ter uma menina. Mais de 3, acho que umas 4 vezes. Aparecia uma menina, ela, opa! Vamos cuidar dessa menina. Vamos comprar vestido bonito para essa menina.
Mas quando a menina estava com uma certa idade, aí não queria ir mais para a casa de Deus. Aí já queria outras coisas. E é melhor perder um amigo. É melhor perder um sonho para realizar todos os demais sonhos. Eu vou perder esse amigo. Esse era o meu sonho. Eu vou perder. Eu vou abrir mão desse sonho para realizar todos os demais sonhos que são os sonhos de Deus para as nossas vidas, que nós temos falado tantas vezes aqui, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o plano perfeito de Deus. Faça isso na sua casa. Eu fico assim incomodado quando vou na casa de um irmão, chego lá, está aquela televisão ligada. Eu fico incomodado, não sei os irmãos. Eu fico incomodado. Eu fico com medo do Espírito Santo que caminhou comigo para lá e ir embora. E me deixar sozinho lá. Porque o Espírito Santo não fica em todo lugar, irmãos. E nós só podemos estar em lugares que o Espírito Santo esteja conosco. Lugares que as pessoas enxotam o Espírito Santo, entristecem o Espírito Santo. Vamos fugir desses lugares, irmãos. Vamos ficar longe. Glória a Deus! Aleluia. Ó Senhor, nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos desta radioatividade da Tua presença. Porque sabemos que a Tua presença abençoa todas as coisas. Abençoa o nosso pão, mas abençoa também a nossa amassadeira. Abençoa o nosso fogão, a nossa geladeira, o nosso micro-ondas, a nossa frigideira. A Tua presença abençoa também a nossa despensa, para que nunca falte o alimento da nossa despensa. A Tua presença é tudo para nós, porque a Tua presença traz saúde física, traz saúde na alma, traz vida espiritual, traz vida com abundância. A Tua presença traz alegria em viver. A Tua presença traz paz. A Tua presença gera oportunidades. A Tua presença é tudo para nós. Aleluia. E nesta noite nós oramos a Ti. Ouvimos a Tua palavra. Compreendemos a Tua palavra. Aleluia. Há em nós deficiências, mas nós nos colocamos diante da Tua palavra, que é um prumo, para que nós possamos ser aperfeiçoados e chegarmos, Senhor, ao ponto que o Senhor projetou para nós. Eis-nos aqui, Senhor. Nós fazemos isso voluntariamente. Nós nos submetemos ao Teu processo de santificação. E o Senhor pode realizar a cirurgia. O Senhor pode realizar a cirurgia. Porque toda árvore que dá fruto, o Pai limpa, poda, para que dê mais fruto ainda. Então, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e falamos: pode podar. Pode podar, Senhor. Para que nós possamos dar muito fruto, dar mais fruto. E dar frutos que saltem desta vida para a vida eterna. Abençoa cada família que é representada nesta noite. Abençoa cada família que está conosco pela internet e outras que estarão ao acessar esta mensagem. Cura, Senhor, estas famílias. Enriquece essas famílias. Abençoa essas famílias. Levanta essas famílias para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém.